Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. Aqui é a professora Sádiva. Estamos juntos para mais uma aula de ciências, referente ao nosso dia 31 de agosto, a nossa segunda-feira. E a nossa aula de hoje, turma, certo? É dando continuidade ao grupo dos crustáceos, certo? O nosso estudo de hoje é sobre eles. Então, eu apresento para vocês hoje, no caso aqui, essa imagem. Os crustáceos, nós temos aqui, ó, espécies diferentes de crustáceos, certo? Então, o objetivo da nossa aula de hoje não é somente diferenciar os crustáceos, identificá-los, mas também conhecer as características que compõem esses seres vivos, certo? Então, quando eu falo de crustáceo, eu tenho que levar em consideração, certo? Que é uma palavra proveniente do latim mesmo, que significa crusta, carapaça, dura, né? E é composto por caranguejos, como podemos observar na primeira imagem, siris, camarões, lagostas, entre outros. E existem desde formas microscópicas, abundantes no plâncton, até formas maiores, adaptadas a nadar e a andar no fundo do mar. Então, quando eu falo de plâncton, que não está aqui na imagem, né, o que é que eu posso levar em consideração? O plâncton, ele é o conjunto dos organismos que vivem dispersos na água doce, salobra e marinha, certo? Com pouca ou nenhuma capacidade de locomoção, sendo transportado pelas correntezas. E isso vocês já estudaram. A diferença do plâncton, fitoplâncton, dos bentos. E levando em consideração as características gerais. Verificando aqui a próxima imagem, eu trago aqui um tatuzinho de jardim. Então, a maioria dos crustáceos, eles apresentam mais de 35 mil espécies que são conhecidas e marinhas. Mas existem crustáceos que são terrestres e outros de água doce. Quando eu falo de terrestre, o tatuzinho de jardim, porque ele habita a terra úmida. Então, os crustáceos, eles possuem dois pares de antenas. O par mais curto tem função olfativa e o par mais longo tem uma função tátil. Levando em consideração aqui o camarão. Então, é possível observar nitidamente as antenas. Nós temos aí apêndices próximos à boca e o par de olhos pedunculados. Então, os crustáceos também apresentam olhos compostos, que se situam geralmente na extremidade de dois pedúnculos, por isso são chamados de olhos pedunculados, o que possibilita uma ampla exploração do ambiente. Então, apresentam também, como na própria imagem vem mostrando, um par de mandíbulas ao redor da boca e outros apêndices e acessórios que são utilizados também na obtenção de alimentos. Levando em consideração o caranguejo paguro, ele possui o abdômen mole por não ter um exoesqueleto na parte posterior do corpo. Para se proteger, ele ocupa, no caso, o interior de determinadas conchas de moluscos que ficam abandonadas. E levando aqui em consideração a respiração dos crustáceos. É uma respiração branquial, certo? Eles respiram por intermédio de brânquias, que são estruturas normalmente que se desenvolvem na base dos apêndices torácicos.
e são capazes de absorver o oxigênio da água, o qual é transportado pelo sangue até as suas células, que compõem o corpo desses seres. E o tatuzinho de jardim possui brânquias modificadas, claro, que permitem as trocas gasosas, no caso, diretamente com o ar, desde que em ambiente bem úmido. As brânquias localizam-se em uma cavidade que reduz a perda de água por transpiração. Também eu vou mostrar para vocês aqui essa próxima imagem. Então, nessa próxima imagem, eu posso perceber um caranguejo fêmea com ovos na face ventral do abdômen. Aqui já retrata para vocês a questão da reprodução. Então, a maioria dos crustáceos possui sexos separados, geralmente com fecundação externa, desenvolvimento indireto. Os ovos, em geral, são incubados na face ventral do abdômen das fêmeas e, quando eclodem, quebram, liberam uma espécie de larva natante, né, nadando e de vida livre. Então, em alguns caranguejos, é possível diferenciar o macho da fêmea fazendo a observação de suas pinças. O macho apresenta uma pinça maior que a outra. Podemos identificar o sexo de siris e caranguejos, observando que as diferenças existentes no abdômen deles. Os machos apresentam o abdômen mais estreito e o das fêmeas, no caso aí, deixando bem claro para vocês. E alguma curiosidade a respeito dos crustáceos. Uma dúvida frequente que nós temos quando vamos à praia é se aquele crustáceo que observamos é um siri ou é um caranguejo. Para essa diferenciação entre o siri e o caranguejo, devemos ficar atentos ao formato do corpo que eles apresentam e as patas também. Os siris, eles apresentam cefalotórax achatado, no caso, e o último par de patas com forma de remos, ou seja, adaptados para nadar. Os caranguejos têm um cefalotórax bem robusto e as patas traseiras são iguais às demais que compõem o seu corpo. Ah, professora, mas eu tenho uma dúvida. Como é a alimentação dos crustáceos? De uma maneira generalizada, os crustáceos, eles são carnívoros e também eles podem ser onívoros. Eles alimentam-se não somente de peixe, de mexilhão, mas de carne também. E eles são eles apreciam bastante uma dieta magra. E, professora, qual é o único crustáceo que se apresenta para nós que é terrestre? Como eu falei lá no início para vocês, é o tatuzinho de jardim. São crustáceos terrestres, certo? Então, os crustáceos, eles são animais que eles podem viver em água marinha doce, mas também terrestre, no caso aí, certo? Como o tatuzinho de jardim. Então, não esqueçam desse detalhe. Deixo aqui registrado para vocês um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Espero ter contribuído para com seu aprendizado, turma. Estaremos juntos no plantão da quinta-feira. Assistam às videoaulas, anotem as dúvidas, ok? Para quando for quinta-feira, vocês possam retirar no nosso plantão. Estarei aguardando vocês. Sejam caprichosos, certo? Realizem as atividades que são postadas na agenda de vocês, com capricho, com dedicação. Espero que vocês estejam preparados na quinta-feira para que possamos interagir
bem no nosso plantão com relação às dúvidas que venham a surgir a respeito do estudo dos crustáceos, tá certo? Iniciamos lá com o estudo dos insetos e hoje nós temos os crustáceos. Depois vamos passar para o próximo grupo a ser estudado, que serão os aracnídeos na nossa próxima aula, tá bom? Então, bons estudos e até o nosso próximo encontro.